Vamos resolver a integral da função 1 sobre o seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x em relação à variável x. Podemos expressar esta função de maneira desmembrada como 1 sobre seno ao quadrado de x vezes 1 sobre cosseno de x. Sabemos que 1 sobre seno pode ser chamado de cossecante. 1 sobre seno ao quadrado é a cossecante ao quadrado. 1 sobre cosseno podemos chamar de secante. Então agora, escrevendo numa linha só, ficamos com a função sendo cossecante ao quadrado de x vezes a secante de x. Essa é a integral que temos olhando por esta forma. E quando chegamos nesta visão da integral, fica mais fácil de visualizar a sua resolução. Vemos aqui que não há uma maneira mais simples de se resolver. Não dá para chamar alguém de u e o restante de du. Não há para usar métodos mais diretos. Quando a gente cai num caso como este, a gente tenta o seguinte: vamos encarar esta integral como u dv. Uma parte do que a gente vê, a gente vai... O restante é a derivada de uma função v. Quando nós vamos por este método, nós podemos dizer que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. A gente chama alguém de v, o restante deve ser, a gente chama alguém de u, o restante deve ser dv. Este método exige que façamos o seguinte: aquele que você chamou de u, descubra quem é du, quem é a derivada dele. Através da técnica de derivação, a derivada da secante, está aqui a derivada, está aqui du. O restante lá da função, que chamamos de dv, foi cossecante ao quadrado de x. Aquele que a gente chama de dv, a gente tem que integrar, e a partir dele descobrir quem é v. Então veja, eu chamei alguém de u, o restante da função ficou sendo dv. A partir de u e dv eu devo descobrir v e du. Com esses 4 caras em mãos, aí eu volto na aplicação daquela regra que acabamos de ver aqui. A integral de um produto que dá u dv, ela é igual a u vezes v menos a integral de v du. Determinamos aqui quem é quem. E ficamos com o seguinte: a nossa integral, ela pode ser expressa da seguinte maneira. A nossa integral, que está aqui sublinhada em amarelo, ela pode ser colocada neste formato aqui, dentro do que está sublinhado em verde. Olha só. Secante de x, que é u, vezes menos a cotangente, que é o v, então u vezes v, menos a integral de menos cotangente, que é o v, vezes secante vezes tangente, que é o du. Então, repare aqui, u vezes v, a integral de v vezes du. Esta é a regra que estamos usando. Tá? Então, primeiro a gente definiu as coisas, depois aplicou dentro da regra. Agora nós caímos numa situação onde ainda há uma integral, mas esta nova integral, ela já é mais fácil de se resolver. Já vai ter um método direto para ela. Então, quando que a gente aplica esse método? Quando a integral em questão, que a gente olha de primeira, ela não tem um método direto e não dá para resolver por u du. Então aí a gente parte para esse método, onde se usa u dv, du. Repare que a integral que a gente ficou com ela aqui no final das contas
é a integral de menos cotangente de x vezes secante de x vezes tangente de x. Só que cotangente é o inverso da tangente. Cotangente é 1 sobre tangente. Então 1 sobre tangente vezes tangente, o que a gente vai fazer? Vamos anular cotangente com tangente. Ficamos com menos secante. Sabemos que o sinal negativo ele vai poder sair e vai encontrar lá fora o negativo que já está lá, que vem da regra que a gente usou. Menos com menos dá mais. Então ficamos com menos secante de x vezes cotangente de x. Repare aqui ó, que nós tínhamos secante de x vezes menos cotangente. Isso dá o seguinte produto, menos secante vezes cotangente. Esse menos ele vem aqui de trás. Agora surge um sinal positivo, porque era menos a integral de menos secante. Ficou mais a integral. Quando chega nesse ponto, então a gente percebe que o método realmente foi o método adequado para esse problema. Porque agora nós ainda temos uma integral, mas uma integral muito fácil de se resolver. Porque nós sabemos da tabela de integração que a integral da secante é igual a ln da secante de x mais a tangente de x mais a constante. Agora, só para fazer um acerto a mais, uma simplificação a mais. Secante não é 1 sobre cosseno? Cotangente não é 1 sobre tangente? Muito bem. Vamos escrever dessa forma. Agora, o que é 1 sobre tangente? Tangente é seno sobre cosseno. O inverso da tangente pode ser expresso como cosseno sobre seno. Quando a gente olha esse produto desta forma aqui, nós vemos que podemos cancelar cosseno com cosseno. Ficamos então com menos 1 sobre seno mais a integral da secante, que já está dada na tábua de integrais. Então apenas vamos colocar aqui integral da secante. E o menos 1 sobre seno de x, o que é isso? 1 sobre seno é a cossecante de x. Menos 1 sobre seno de x é menos cossecante de x. Como resposta, portanto, ficamos com menos cossecante de x mais ln da secante de x mais a tangente de x mais a constante. Este é, então, o método para se resolver a integral de uma função quando não há uma resposta direta. É um dos métodos que você tem à sua disposição, mas sempre você tem que tentar as maneiras mais simples. Primeiro, resolver olhando diretamente, às vezes fazendo uma modificação algébrica simples, e daí já caindo numa integral mais fácil. Às vezes, você vai dizer alguém é u, derivada de u, de repente é o restante, aí transforma em u du. E o último caso é que você vai partir para esse método, que muitas vezes ele não vai resolver. Você vai aplicar, vai cair numa outra integral que é complicada, mas no último caso você tem que tentar este método aqui. A função que acabamos de integrar, ela tem como gráfico esse gráfico esquisitão aqui que você está vendo. Repare que, sabendo a integral, só para lembrar, nós podemos determinar a área no trecho que a gente quiser sob o gráfico da função. No caso dessa função, vemos que não vai ter muita utilidade, né? Mas veja só, se eu quiser saber a área debaixo do gráfico entre o x igual a 1 e o x igual a 1,2 aqui, a área aqui mais ou menos nesse trecho, eu iria utilizar a integral que eu acabei de descobrir e aplicar o conceito de integral definida. Eu ia simplesmente fazer a integral, já que a gente já sabe qual é, o valor de x 1.2, colocaria aqui o valor 1.2 para x, menos a integral substituindo x por 1, e eu teria como resultado a área debaixo do gráfico entre 1 e 1,2. Um bom estudo para você. Pode pedir uma nova integral que você tem interesse
e não deixe de dar o seu positivo. Um bom estudo para você.